Olá, meus amigos, estamos em mais um episódio do nosso canal Democrático e hoje estamos recebendo aqui uma grande amiga, Solange Caetano. Ela que é enfermeira, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e está aqui para conversar conosco. Seja bem-vinda, Solange. Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, um estado que eu gosto tanto, para a gente poder falar um pouco sobre as questões da nossa categoria. Exatamente, pessoal. E hoje o nosso tema é sobre LGBT-fobia no trabalho. No nosso ambiente, né, onde a gente está trabalhando, e muitas vezes nós somos assediados, nós temos toda uma questão que a gente não sabe a quem recorrer e não sabemos também qual lei nos defende, quem nos defende, qual entidade. A gente está aqui para poder ajudar. Você é enfermeiro, você é enfermeira e você todo trabalhador, porque na verdade não é só enfermeiro e enfermeira, né? A gente vai falar para toda uma classe de trabalhadores. Solange, é um tema que precisa ser debatido, né? Muito debatido, né? Nós temos feito bastante intervenções na Internacional de Serviços Públicos, que é internacional a qual a Federação Nacional dos Enfermeiros, o Sindicato de Minas, de São Paulo, que representa os enfermeiros, são filiados, e é uma internacional que discute toda a questão da diversidade, tanto na questão da raça, gênero, na questão do LGBT, enfim, em toda a diversidade nós temos atuação. É difícil, é complicado, porque a sociedade, por mais que você veja passando na novela das 9, as pessoas tendo contato, esse tema sendo mais debatido, ainda existe muito preconceito, né? E preconceito. A falta de informação, tanto da sociedade como um todo, como dos próprios trabalhadores e daqueles que empregam, faz com que as pessoas que têm orientação sexual LGBT continuem tendo problema de preconceito no seu local de trabalho. E muitas vezes, né, eles não têm apoio nem dentro da sua própria família, né? Então, assim, eles já chegam realmente no ambiente de trabalho fragilizado, eles já chegam ali sem uma força realmente para que ele possa enfrentar esses desafios do dia a dia, né? Porque, na verdade, realmente é um desafio você estar no seu ambiente, né? E sofrer preconceito de qualquer forma que seja, né? E aí, como diz bem a Solange, há vários preconceitos, né? E há vários preconceitos, às vezes por desconhecimento, né? E da própria pessoa mesmo, do próprio trabalhador, que às vezes não sabe o que é direito, né? São Paulo, que tem está avançado nessas discussões, né? Que já tem o próprio sindicato realmente ele já está à frente, né, dos demais sindicatos, né? Até pelo quantitativo de trabalhadores, que é muito maior, né? Sim. Dentro das convenções coletivas, desses acordos que são feitos, tem algo específico para essa população? Tem sim, nós temos 17 convenções coletivas de trabalho e dentro das convenções coletivas o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo negociou a inclusão de cláusulas de proteção à população LGBTQIA+, tanto na questão da contratação desses trabalhadores, quanto na questão de acompanhamento de companheiro ou companheira, no caso de adoecimento, né, da assistência hospitalar, ampliação da assistência hospitalar, no caso de licença paternidade, no caso de adoção, no caso de equiparação à licença maternidade para os pais solos que são LGBT. Também a gente tem pedido equiparação com as mulheres. É óbvio que esse debate é um debate muito difícil, não são todos os empregadores que estão abertos à inclusão dessas cláusulas, apesar de elas serem cláusulas sociais, não são cláusulas econômicas que vão dispendiar financeiramente a empresa, né, vai trazer qualquer prejuízo financeiro. Ao contrário, traz o reconhecimento dessa empresa como uma empresa inclusiva. Mas, mesmo assim, em algumas convenções com alguns sindicatos patronais, é difícil avançar. E eu queria só retomar uma coisa que você falou, que eu acho que é importante da gente falar. A questão do preconceito
preconceito que os trabalhadores, que os profissionais, né, que são LGBTQIA+, sofrem, às vezes, dentro das suas casas. Nós tivemos um dado bastante interessante que comprovou isso durante a pandemia, que foi exatamente porque as pessoas ficavam isoladas e muitas vezes dentro das suas casas, que o número de violência doméstica, né, aumentou assustadoramente durante a pandemia com a população LGBTQIA+. Então, foi, inclusive, um alerta, não só para nós do movimento sindical, mas para o movimento social também, de trabalhar com mais afinco essa questão da proteção dessa pessoa, desse trabalhador LGBTQIA+. Então, né, e é complicado, porque uma vez que não tem custo para a empresa, né, e ele não quer colocar uma cláusula social, né, que vai proteger ele principalmente, porque o que a gente tem que entender é que uma empresa, né, tem lá seus 5 mil, né, que seja 500 trabalhadores, né, muitas vezes, o que acontece às vezes, o que a diretoria às vezes não sabe o que acontece lá nas partes de baixo, vamos dizer, nos escalões de baixo, vamos dizer assim, pelos seus gerentes, né, pelos seus coordenadores, hoje com quantidade de nomes que se criam aí, por exemplo, para falar desses supervisores, ela não colocando isso na sua convenção, ela pode ser penalizada porque ele não consegue, porque quem está em cima, os donos das empresas, ele não consegue ver o que acontece embaixo. E quando o trabalhador ele acorda e vai correr atrás dos seus direitos, a empresa é obrigada, porque independente de quem praticou, né, esse crime, né, essa violência contra esse trabalhador, quem vai pagar é a empresa. Então, se a gente não consegue entender, realmente eu pelo menos não consigo entender, como que pode uma empresa que poderia colocar isso na sua convenção, não coloca, e a gente acaba entendendo depois que realmente simplesmente porque é um preconceito do dia a dia, né? Ali dele, sim. Que acaba se fortalecendo ainda mais, né? E aí, para a gente entender, tá lá, ele sofreu um preconceito, ele quer correr atrás do seu direito, tem um local, um número específico dentro do sindicato de São Paulo para que ele possa ligar, que ele possa ser acolhido ali naquele momento? Tem sim, nós temos o Disque Denúncia, que ele pode entrar em contato tanto por ligação telefônica quanto por WhatsApp, mandar denúncia. Às vezes eles têm muito medo de se identificar, né? Porque normalmente isso acontece, ou como você mesmo colocou, com o supervisor imediato, com o chefe imediato, que acaba praticando assédio moral e às vezes até assédio sexual contra esse trabalhador. E aí ele tem medo de denunciar. Então a gente diz que pode ser inclusive anônimo, né, por WhatsApp anônimo, ou se quiser por e-mail também, encaminhar direto para o e-mail da presidência, que é presidência@cesp.com.br. Lá ele não precisa se identificar, só coloca o relato, qual é a instituição, quem é o responsável pelo assédio, e a partir daí o sindicato ele passa para o departamento jurídico analisar. Se tiver dados completos, tiver tudo certinho a denúncia, a gente já pede ao Ministério Público do Trabalho para começar um processo de investigação com a empresa. Né? Muitas vezes a gente tem visto que quando você chama o empregador, aquele que é responsável mesmo pela instituição, ele não tem conhecimento do que está acontecendo dentro da empresa. Porque também, às vezes, a linha da empresa é essa, mas, às vezes, as chefias acabam tomando determinadas posições que não é orientação do empregador principal. E aí a gente consegue estabelecer mesas de negociação, consegue estabelecer acordos internos com relação ao assédio moral que está acontecendo. Para você ter ideia, nós tivemos um caso lá em São Paulo de denúncia de um médico contra uma enfermeira numa determinada empresa. Era um médico prestador de serviços da empresa no centro cirúrgico e que ele
praticava atos de assédio moral contra a pessoa, jogando inclusive instrumentos no chão, né? Instrumentos cirúrgicos no chão e tal. E a enfermeira, ela denunciou, nós chamamos a empresa, depois de apuração da empresa pelo fato, o médico foi suspenso de ser prestador de serviço por um período, né? E acabou se afastando da empresa depois. E a enfermeira se sentiu gratificada e mais segura com a posição do sindicato. E assim, você, trabalhador que às vezes não entende o papel do sindicato, e às vezes quando a gente traz essas discussões, quando há pouco tempo nós fizemos a discussão do negros e negras, né? Estamos trazendo a discussão do LGBT, que ia mais, justamente é para isso, né? Porque o sindicato, além de proteger o trabalhador nas questões, nas leis trabalhistas de fato, né? Isso também é uma lei trabalhista, né? Sim. Então, a importância de você conhecer a sua convenção coletiva, conhecer o seu sindicato e ter a certeza que, quando você faz uma denúncia, essa denúncia realmente é para um órgão que protege. E aí a gente sempre volta a falar que hoje, né, os órgãos que nós temos de proteção ao trabalhador é o sindicato, né? Voltou, graças a Deus, o Ministério do Trabalho e Emprego, né? O Ministério Público do Trabalho. Outro órgão nenhum, associações, né, conselhos, ele não é o órgão que vai defender você. Ele não tem essa competência. Pode instaurar um processo ético, pode ter um outro trabalhador, mas o que realmente vai contribuir para que isso acabe, cesse, e a empresa seja punida, e essa empresa ela tem que ser punida realmente, é o sindicato, né? É isso mesmo. O trabalhador ele tem que entender que a entidade que representa ele como trabalhador e que defende os seus direitos são os sindicatos, né? A gente tem diversas outras instituições que estão aí, que trabalham, mas trabalham em outras áreas. Trabalham a educação, trabalham a fiscalização da profissão, mas não especificamente estão para defender o trabalhador, sim, porque não é o papel deles, né? Agora, nós temos também, Anderson, feito bastante pedido de mediação via Ministério Público do Trabalho pelo cumprimento da Lei Emprega Mais Mulheres. Apesar da lei ser específica para as mulheres, inclusive o tema dela é esse, né? A lei que foi sancionada pelo presidente Lula o ano passado, nós temos no artigo 23 um artigo específico que fala do combate ao assédio moral e sexual, que nós temos utilizado como parâmetro, inclusive para a população LGBTQIA+, porque cabe, porque a empresa ela tem que ser responsável por um programa de combate ao assédio moral e sexual dentro, ou qualquer outro tipo de violência dentro da instituição. Existem diversas prerrogativas dentro da lei para proteger a trabalhadora, e isso tem sido utilizado de forma análoga para a gente poder defender essa população LGBTQIA+, também, e tem dado certo. Então, estamos caminhando. E quando a gente fala de violência, as pessoas têm que entender que é aquilo que ela não se sente à vontade. Aquela piadinha, né? Toda aquela questão estrutural, aquele machismo estrutural, né? Aquela questão que a gente vê muito de outros profissionais fazem com a enfermagem, né? Tentar diminuir a nossa capacidade científica, de cuidado. Isso tudo é um assédio. Então, se você que não se sente realmente, a gente sabe que o assédio ele é difícil de comprovar, né? Só que quando tem uma investigação, como você falou, do Ministério Público do Trabalho, isso não vai saber que quem faz isso não é a primeira vez, não é com um só. E não é a primeira vez que ele faz. Então, assim, é uma coisa, eles vão seguindo alguns caminhos que é importante a gente ressaltar. Não, às vezes você que fica com medo de denunciar, denuncie, porque não tem jeito. Ficar a vida inteira sendo oprimido, ninguém merece. É verdade. Nós tivemos uma pandemia, uma epidemia, né? E a gente está falando de trabalhadores que possivelmente estão sendo assediados, né? Como está a cabeça, como a gente ajudar essas pessoas, porque a cabeça realmente
depois disso tudo que a gente passou, né, nós da saúde viu muita morte. A pandemia, a epidemia de dengue estressou ainda mais as pessoas, né, o trabalhador. Sim. Cansou, as pessoas realmente não tinham muita paciência de aguardar, porque realmente teve uma superlotação nas unidades, tanto de urgência como na atenção primária. Como ajudar esse trabalhador que psicologicamente, quando a pesquisa perfil já tinha falado lá atrás, em 2014, 2015, a qual a federação teve participação nela, que grande parte da população já estava fazendo uso de medicamentos psicotrópicos, drogas em listas. Como que fica? Como que podemos ajudar essa... Boa pergunta. O trabalhador da enfermagem, isso já vem sendo comprovado através de diversas pesquisas feitas pela Federação Nacional dos Enfermeiros, via DIEESE, o Conselho Federal, Fiocruz, enfim, diversas instituições têm trabalhado essa questão do adoecimento mental dos nossos profissionais. E é óbvio, ele já vinha adoecido, tanto é que o número de suicídios que aconteciam na categoria era um número grande, e durante a pandemia isso piorou muito, né? Porque você, por exemplo, assumir uma UTI como enfermeiro com 11 pacientes e no dia seguinte você ter perdido praticamente todos os pacientes, é um impacto muito grande, né? E nós não estávamos preparados. Não estávamos preparados para uma pandemia nem tecnicamente, né? Porque nós tivemos aí diversos casos de contaminação por paramentação e desparamentação, e não estávamos preparados psicologicamente para enfrentar a quantidade de mortes que a gente viu, né? Pessoas muito próximas, pessoas mais distantes, enfim, todo o tipo de gente que chegava para ser atendido. E isso teve um impacto muito mais duro para os profissionais de enfermagem. No último período, as pesquisas apontam que os profissionais, inclusive, estão querendo deixar a área, estão querendo ir para outras profissões por conta desse adoecimento mental. Agora, o papel do movimento sindical é de tentar trazer esse profissional, discutir a questão da importância de trabalhar a autoestima desses profissionais, de discutir com os empregadores cláusulas que sejam inseridas na Convenção Coletiva de Trabalho, que protejam numa possível pandemia. Por exemplo, nós tivemos diversos profissionais que foram contaminados por Covid e que não foram vacinados logo no começo, né? Então, garantir via convenção coletiva que não só no caso da Covid, mas de pandemias e endemias que tenham vacina, que eles sejam prioritárias, garantir que esses profissionais, numa nova pandemia ou numa endemia, se tiver risco de contaminação, como foi o caso das gestantes, lactantes e aqueles que tinham comorbidade, serem afastados. Então, isso é possível. Esse é o nosso papel enquanto movimento sindical, tentar proteger esses trabalhadores, já pensando na inserção de cláusulas para essa proteção no caso do futuro, de vir uma nova pandemia, uma nova endemia, a gente está assegurando condições de vida, né, e segurança e vida desse trabalhador. Quando você comentou, né, sobre a questão da lei das mulheres, né, foi 2021 ou 2020 que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a questão de fato que a mulher grávida, gestante ou lactante deveria ser afastada do ambiente insalubre. Eu falei que dos grupos eu deixei claro, olha, isso vai modificar um pouco o perfil da enfermagem, porque a partir desse momento, as empresas vão deixar de contratar mulheres. Quase apanhei nos grupos, né? Não, isso é uma vitória. Não, realmente é uma vitória. Só que qual é a lei que vai permitir que se mantenha a contratação de mulheres? Né? Porque a gente entende que a mulher, ela que engravida, ela que vai gerar, ela que vai amamentar. Mas, como que... Então, assim, eu penso que
foi muito bom, isso aí é fato, mas como a gente construir para que não se mude isso. Eu acho que assim, nós temos uma profissão que, quer queira ou não, continua sendo majoritariamente feminina. Sim. Né? Como nós temos muitas mulheres na profissão, é difícil até para o empregador dizer, olha, eu não vou contratar mulher, vou contratar só homem, eu vou contratar mais homem, mas não tem na profissão, apesar que a gente acha que é importante que os homens se insiram na profissão de enfermagem, né? Para a gente poder, inclusive, dividir com eles a questão da força, né? Porque a mulherada acaba fazendo muita força física. Mas eu acho que foi importante essa questão do afastamento da gestante lactante do local insalubre, mas vou te falar, nós temos visto em diversos estados que, por mais que a lei esteja aí já tenha um tempo, ela não está sendo cumprida. O que a gente encontra de gestante, lactante ainda na linha de frente e o hospital fazendo de conta que está tudo bem, tudo certo, não é pouco, é um grande número. E às vezes até o próprio trabalhador não quer se afastar, que a gente não consegue entender isso. Não, e às vezes a instituição entende que o fato de tirar ele da unidade de internação ou do centro cirúrgico e colocar numa unidade administrativa é o suficiente. Não é. Nós tivemos lá em São Paulo, essa semana mesmo, um caso desse, que nós notificamos a empresa para ela afastar a gestante, ela colocou numa unidade administrativa, só que a pessoa tinha contato com os trabalhadores que estão em contato com a contaminação. Quer dizer, acaba ficando para a gente tudo insalubre, do mesmo jeito. Nós tivemos que entrar com ação, pedido de liminar, com obrigação de fazer para que a enfermeira fosse efetivamente afastada ou colocada em home office para trabalhar em casa, dependendo do serviço, ou então que ela já tivesse a sua licença concedida por conta da questão da insalubridade. Mas é isso, a gente tem que brigar juridicamente muitas vezes para poder proteger o trabalhador. E esse é o papel do sindicato. Por isso que é importante que o trabalhador conheça a sua entidade sindical, que ele seja associado e que ele conheça as leis e aquilo que a gente trabalha para protegê-lo. E assim, e quando a gente fala que precisa financiar o sindicato, financiar a luta, é porque existem vários outros fatores que poderiam muito bem, né, outros estados estão mapeando através de pesquisa com o DIEESE, através da segurança, de ter um profissional, um engenheiro, ou que seja, fosse um técnico de segurança de trabalho, mapeando esses hospitais, fazendo planejamento. Isso tudo requer dinheiro para que a gente possa ter garantias, né? Sim. Porque eu entendo que qualquer hospital, em qualquer área que você esteja, ele deveria ser pago o grau máximo de insalubridade. Porque a gente comenta, né? Tá com febre, dor no corpo, toda questão viral, todo vírus traz isso, né? A dor no corpo. Sim. E febre, não sabe o que é. Então, ele vai aonde? Ele vai ou na unidade básica de saúde, ou ele vai no pronto-socorro, e aí é a primeira parte de entrada. Não sabe, sobe para observação, fica na observação. Então, todo mundo tem contato. Então, exato. Até se descobrir o que tinha, o que tem, contaminou todo mundo, né? E o que a gente tem que começar a entender também é que o próprio trabalhador, ele também tem que ter medo das doenças. Porque, com certeza, sem dúvida. Porque acaba que a gente pega uma certa imunidade, né? Só que os nossos pais, né, esposas, filhos, isso. Pai, mãe, eles não têm a mesma... e a gente tem esse contato direto com eles, então a gente tem que começar também a pensar no próximo. E quando a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão pandêmica e epidêmica, né, da perfil da questão da psicológica da pessoa, né, do trabalhador, é quando a gente fala que é necessário trabalhar 30 horas. E quando a gente fala que é necessário trabalhar 30 horas, não é para você, enfermeiro, ter 2 empregos, né, porque realmente é desgastante. É muito desgastante. É extremamente desgastante a nossa profissão. Né? E as 30 horas já está comprovado cientificamente que é a jornada que traz uma qualidade de vida para o trabalhador e dá a ele condição, inclusive, de ter um pouco de lazer com a sua família, com os seus filhos e tudo mais. Então, quando a gente... E também para dar
uma assistência com qualidade para a população. Porque muitas vezes a população escuta falar, olha, os trabalhadores estão reivindicando 30 horas. E aí eles, não, mas 30 horas, onde é que já se viu? Mas eles estão inseridos nesse contexto, porque se eu sei que cientificamente está comprovada que depois de 30 horas o rendimento cai do trabalhador, a atenção do trabalhador de enfermagem ela diminui, então eu já tenho que saber que o trabalhador que tiver com uma jornada maior do que isso, ele vai estar cansado, desgastado, sobrecarregado, com um risco muito maior de acabar cometendo um erro de enfermagem. E se ele está dentro das 30 horas, ele vai conseguir prestar uma assistência com qualidade para a população. Então, a população precisa entender e vir junto com os profissionais da enfermagem reivindicar essa jornada de 30 horas. Aí você que está aí nos assistindo aí agora, né, vai nos assistir em um outro momento, né? Estamos conversando com a Solange aqui, Caetano, ela é presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros. E você que paga seu plano de saúde, que acha que está lá tranquilamente, né? Esse profissional que a gente está falando aqui, que está lá dentro de um ambiente super moderno, super tecnológico, só que ele está vindo de uma dupla jornada, às vezes ele já fez 24 horas e está indo para um outro, trabalhar mais 12 horas, é esse que vai cuidar de você, é esse que vai medicar, é esse que pode cometer um erro, né? E é um erro, não é porque ele quer, mas há essa possibilidade e aí você pode realmente ter um dano ou momentâneo ou permanente. Né? E os erros a gente tem que ter bem claro assim, que os erros acontecem, Sim. porque nós somos humanos, Sim. né? Os profissionais de enfermagem são seres humanos, homens e mulheres, que deixam as suas casas, dedicam suas vidas à assistência à população. Então, como qualquer outro ser humano que está em qualquer outra área, nós também somos afadados a cometer erros. Agora, é óbvio que se nós tivermos condição de trabalho, se a gente tiver condição de vida, e poder trabalhar descansado, né? Refeito, com as energias refeitas, a gente consegue prestar uma assistência muito mais qualificada. Então, essa questão da jornada de trabalho e da valorização financeira também, que é outro problema da enfermagem, sim, são dois pontos fundamentais para a gente, enquanto entidade sindical, está trabalhando e buscando. Quando a gente traz desse debate, quando a gente está falando aqui sobre a questão do LGBT, que ia mais, é justamente porque o profissional comum, né, normal, vamos dizer assim, que não tem problema nenhum com assédio, né, que acho que é muito difícil, né, porque de todas as formas a gente é assediado o dia todo, né, ou você é assediado por questão do atendimento, ou da quantidade de atendimento, ou da qualidade do atendimento, ou do setor público, a pressão de gestores, ou no setor privado, redução de custo, né? Esses profissionais que vamos dizer assim, que do dia a dia já tem vários esses problemas, né? A gente traz ainda as outras questões do preconceito contra o LGBT, contra a questão dos negros, contra a questão da obesidade também, que é um outro ponto. A gordofobia, né? Que está na moda agora, isso, inclusive, que é uma coisa que a gente tem que combater. Sim, e não é que é os pequenos problemas, mas são coisas que o mundo hoje não é feito para as pessoas obesas também, né? Ou seja, viajar de avião é um transtorno, sentar no banco de um outro. Então, assim, isso tudo a gente tem que entender que isso tudo prejudica o trabalhador. Então, são vários fatores que a gente precisa debater dentro do movimento sindical, que às vezes, que muitas vezes acha que é bobeira, que não é bobeira. Então, você que tem esse pensamento, que faz as críticas, que pensa que é só piso e que jornada não é. Temos outras coisas que têm que ser debatidas, porque nem tudo é dinheiro. É verdade. Nem tudo é dinheiro. Então, assim, dinheiro, lógico, que todo mundo quer, e a gente precisa realmente valorizar o nosso tempo, né? O nosso dinheiro, porque eu acho que tempo é dinheiro. Então, se você tem um mau contrato com a empresa, você está vendendo o seu tempo. Exato. Muita gente fala para mim assim, olha, eu trabalho 12 plantões, né? Eu trabalho 15 plantões. Eu falo, meu amigo, você não trabalha 15 plantões, não. Você vendeu para a sua empresa 30 dias do seu mês. Exato. Então, esses 30 dias, ele vai ser escalado de alguma forma aí. Então, você tem que pôr na sua cabeça que, mas eu trabalho de noite, agora me passou de dia. Então, você não trabalha de noite, você trabalha 30 dias. Então, o horário é compatível com o que a empresa vai se organizar ali. É questionável?
é questionável, mas a gente tem que começar a entender isso. Essa questão da jornada é um problema, né? O trabalhador, ele tem que prestar muita atenção na hora de assinar o contrato de trabalho, porque às vezes ele não se atém a isso, e aí ele tem rotatividade dentro da empresa, procura o sindicato e a gente não consegue ajudar exatamente porque ele não prestou atenção na hora de assinar o contrato. Ele nem guarda o contrato. Quando não a gente guarda. perde o contrato... E não lê também, né? Não lê. Eu pego que contrato, nós me deram uma folha mesmo, eu joguei fora. Mas como você joga uma folha? Isso quando a empresa dá, né? Porque às vezes ela não dá nada e pronto, e o cara acha que está tudo certo. E a gente descobriu isso agora com o piso, né? Que a gente pediu para me dar o contrato para a gente ver o que diz o seu contrato. Mas não sei, eu não tenho. Vou na empresa pedir, a empresa fala, não tem, está no arquivo morto. Então, assim, é uma série de situação. Em São Paulo, em específico, e na capital, existe alguma lei específica, municipal ou estadual, para a questão do trabalhador LGBT? Tem no serviço público, né? Uma lei municipal e tem uma lei estadual também, não me lembro o número agora, mas que fala da questão do assédio moral e o enquadramento dos servidores que praticam esse tipo de ação, né? Pouquíssimas pessoas conhecem, né? Nem mesmo os servidores acabam não conhecendo, então é uma lei que precisa ser mais divulgada, tanto a estadual quanto a municipal, para que efetivamente os trabalhadores que são servidores comecem a fazer. Mas nós temos que levar em consideração também que o grande número de assédio ele acontece no setor privado e filantrópico. E para o setor privado e filantrópico, a gente só pode ter qualquer lei se for federal, né? Não adianta a lei municipal, ela regulamenta para servidor público municipal, estadual para servidor público estadual, mas nós precisamos de uma lei federal aprovada nas duas casas, no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, que fale especificamente sobre essa questão do combate ao assédio, à LGBTfobia. Inclusive, tem projetos hoje tramitando no Congresso de transformando a LGBTfobia em crime, né? E a questão do assédio em crime também, mas que não caminha. Não sei por quê, se é preconceito também dos congressistas, se falta vontade política com relação à população e proteção dos trabalhadores, mas eles não caminham. Mas as leis que existem, elas são para servidores. Agora, a Federação Nacional dos Enfermeiros e as instituições, a Internacional de Serviço Público, e mesmo via Mesa Nacional de Negociação Coletiva, Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, nós temos debatido a questão da ratificação da Convenção 190 da OIT, que foi uma convenção que o Brasil foi, inclusive, um dos países que lutou muito para ela ser aprovada, mas que o nosso governo ainda não ratificou, e a gente precisa que ela seja ratificada, porque é uma convenção internacional que regulamenta exatamente o combate ao assédio moral e sexual e protege as mulheres, protege a população LGBTQIA+, enfim, ela serve para a gente poder pedir fiscalização posterior e agir mais efetivamente. Ou nos acordos, como você falou no início. Nos acordos, né? exato. Que a dificuldade de colocar em acordo a convenção, a gente sabe muito bem por quê, né? Mas é uma luta, né? Que não pode parar. Solange, a gente está caminhando para o final aqui, eu quero agradecer de coração, assim, mais de 40 minutos e voa, né? Passa rápido, porque falar desses temas assim com uma pessoa que conhece é muito bom, muito fácil, né, entender um pouco mais da luta, né, e essa luta realmente ela tem que ser contínua, né, e ela não pode parar no Congresso, ela tem que caminhar lá, né, porque são quem faz as leis, né, são quem realmente defende toda uma população e não só uma bancada. Então muita gente fala de bancada de enfermagem, eu sou muito contrário a isso, eu acho que não tem que ser mais do mesmo, tem que ter uma bancada que olhe principalmente para a enfermagem, mas também para o restante da população ao qual se pertence aquele país, né? Eu queria te agradecer e pedir para você deixar aí uma mensagem aí, esse minuto, você falar o que
você achar pertinente aí. E agradecer a sua participação aqui em Minas Gerais. A gente está tendo um congresso, né, aqui, a gente deu uma parada para vir aqui gravar, porque a gente não podia perder essa oportunidade. É um congresso dos estudantes, né, e até foi debatido a questão da saúde do estudante, Sim, né? sim. Que o próprio estudante ele já sai adoecido da faculdade para ir trabalhar na enfermagem. Então, assim, é algo que é preocupante, né? A gente já tem, até porque uma boa parte desses estudantes são auxiliares e técnicos que fazem a graduação em enfermagem, né? Mas, enfim, primeiro queria dizer que está sendo muito bom participar, é o 11º Encontro de Enfermagem da Região Sudeste e que está englobando aí os estudantes de enfermagem, o pessoal da Executiva Nacional dos Estudantes, que trabalha com a gente junto no Fórum Nacional da Enfermagem, então muito bom estar fazendo parte disso, estar aqui em Belo Horizonte discutindo isso, e parabenizar, porque Belo Horizonte e o Sindicato dos Enfermeiros de Minas teve junto aí nessa realização do encontro, e é muito bom isso, é muito bom saber que nós estamos com um sindicato que é filiado à federação, que é um sindicato propositivo, né? Segundo, agradecer pelo espaço para poder estar falando um pouco sobre os nossos anseios, as nossas lutas, não só para os profissionais enfermeiros, mas para os trabalhadores da enfermagem e para a população, porque quando a gente defende qualidade na assistência, regulamentação de jornada, nós estamos defendendo também a população brasileira. E esse é o papel do sindicato. O papel do sindicato não se limita a questão trabalhista, a relação empregado-empregador, ele é mais amplo do que isso e se engloba, inclusive, as questões sociais, né, de defesa de cidadania, da democracia. Esse é o nosso papel enquanto movimento sindical. Dizer que a Federação Nacional dos Enfermeiros está de portas abertas, sempre que precisar, nós e o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, a qual eu sou secretária-geral, está de portas abertas, estamos dispostos a debater com todos os outros cláusulas inclusivas nas convenções coletivas de trabalho e, no próximo período, vamos tentar organizar o primeiro encontro LGBTQIA+, da enfermagem brasileira. Eu espero que a gente, junto com todos os sindicatos, consiga avançar nessa luta e proteger um pouco mais essa população que precisa muito das entidades sindicais. E deixar para os trabalhadores que têm orientação sexual LGBTQIA+, que procure seus sindicatos. O sindicato é o espaço de proteção, é o espaço de acolhimento desses trabalhadores e nós podemos fazer alguma coisa em prol da defesa desses trabalhadores. Então, venham para o sindicato, façam parte e juntos, com certeza, somos mais fortes. É isso aí, pessoal. Então, você já entendeu, né? Vamos ter um encontro, né, do LGBTQIA+, né, para o próximo ano, provavelmente, né? E você que está aí, que não é da enfermagem, que é um usuário do SUS ou da saúde suplementar, quando você vê um enfermeiro reivindicando ou a enfermagem reivindicando, você tem que apoiar, porque a reivindicação que nós ganhamos é em prol de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Muito obrigado.